Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que vocês estejam, estudando. Hoje nós temos um conteúdo novo, que é um gênero textual. Eu optei, no caso, por falarmos um pouquinho e compreendermos a diferença, a questão da carta de opinião, Diferente de uma carta tradicional. A carta tradicional, ela traz um contexto de apenas informar, trazer uma conversa, uma intimidade. A carta de opinião, vocês irão ver que ela vai trazer uma instrução, uma informação preciosa para quem lê, para quem vê, para quem conhece. Essas cartas elas são mais expostas em jornais, em revistas, na internet e traz uma informação preciosa para quem está lendo. A carta aberta é um modelo de carta, um texto epistolar, uma estrutura de uma carta, que tem como principal característica informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto. É um vínculo de comunicação coletiva, não apenas para um único indivíduo, como a carta comum acontece, que você tem a questão do envio do seu remetente e é destinado a um destinatário individual. A carta aberta, ela é aberta, como o próprio nome diz, a todo um público, Seja um sindicato, uma representação, uma comunidade, seja uma sociedade em si, todos estão dispostos, a ler e assim informar sobre determinado contexto, Portanto, o destinatário e o remetente da carta aberta não são seres individuais. Ele é diferente da carta pessoal, Ela não está reduzida a somente um único gênero textual. Ela pode vir de um texto instrucional, quando instrui, informa, expositivo, está expondo determinado contexto, argumentativo, com suas argumentações e suas descrições. Diante disso, vale lembrar que ela pode englobar mais de um único gênero. Ela pode vir tanto ao mesmo tempo de um texto argumentativo, descritivo ou instrucional, argumentativo, ela sempre vai vir acompanhada de vários gêneros, não apenas um. Dessa maneira, a carta aberta representa uma importante ferramenta de participação política dos cidadãos, uma vez que apresenta determinado assunto de interesse coletivo. Lembre-se que a carta aberta não é um texto muito extenso, ela é pequena, ela é sucinta, tá? E a sua linguagem é clara, é coesa, tem contexto, tem sentido e está de acordo com as normas gramaticais. Geralmente são veiculadas nos meios de comunicação, na televisão, no rádio, na internet, num jornal impresso, numa revista impressa, sendo que os assuntos mais abordados apontam problemas atuais, podem ser problemas atuais, a demanda da comunidade, um apoio a uma causa, entre outros. Aqui eu trouxe as estruturas de como se organiza, de como se faz uma carta aberta, tá? Ela possui quase as mesmas estruturas de um texto argumentativo. Ela precisa de um título, que geralmente é indicado a alguém, que é acrescentado um título que indica a quem é destinado, pode ser uma comunidade, uma associação, uma instituição, uma organização, entidade, autoridade, pode ser municipais, estaduais ou nacionais. Tem também a questão da inclusão dessa introdução, que é dentro desse texto, que apresenta, dentro da carta aberta, ela também apresenta a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, vocês irão tratar das principais ideias que serão abordadas pelo destinatário, onde vocês irão minuciar, deixar tudo descritivo dentro do desenvolvimento. Já no desenvolvimento, segundo a proposta da carta, no mesmo momento serão apontados os principais argumentos e pontos de vista referentes sobre o assunto abordado. Temos a conclusão, que aqui vocês irão arrematar a ideia e sugerir alguma ação dos interlocutores ou possíveis resoluções de problemas, para solucionar esse problema em si, essa causa. E ocorre também o fechamento da ideia, a busca de uma solução. O que eu vou trazer como solução para determinada coisa que acontece em tal comunidade? E também temos a despedida, que é uma saudação cordial e assinatura dos remetentes, no caso de quem produziu a carta, A despedida finalizada, a carta aberta. Eu trouxe aqui 2 exemplos, tá? de cartas. A carta aberta à comunidade de Manaus, que vai trazer um contexto, tá? De uma situação dessa comunidade.
Aqui eu tenho um título, né, que é a carta aberta à comunidade. Eu tenho a minha introdução, que está no primeiro parágrafo. De acordo com os problemas que temos passado durante os últimos dias no centro de Manaus, resolvemos apontar alguns temas para reflexão, os quais consideramos de suma importância para a comunidade manauara. Eu tenho a minha introdução. Vou entrar no meu desenvolvimento, porque é nessa parte em que eu vou minuciar, deixar tudo em seus critérios, né, bem detalhados, para que o meu leitor consiga compreender as dificuldades e o que acontece nessa comunidade. Primeiramente, devemos salientar que o pagamento dos espaços destinados à comercialização dos produtos artesanais inclui todos os profissionais que comercializam seus produtos no centro do município. Assim, após a inscrição da Prefeitura Municipal, os inscritos deverão pagar a matrícula no espaço alugado e ainda um valor de 20% das vendas anuais. Esse evento de mudança na legislação a partir do mês de outubro acarretou diversos problemas para os artesãos que sofreram com a fiscalização na semana passada no centro da cidade. Visto que a repercussão do episódio, decidimos entrar em contato com o órgão responsável para ampliar o tempo de cadastramento de todos os artesãos, visto que a desorganização das últimas inscrições, bem como a falta de informação, aqui tudo inclui o desenvolvimento, né? Além disso, depois do nosso contato, a rádio e canal local de televisão foram encarregadas de divulgar durante o mês informações sobre a nova legislação, bem como a importância do cadastramento e detalhes sobre o pagamento dos espaços locais. Aí eu fechei com o meu desenvolvimento. Agora eu vou ter a minha conclusão, qual a minha solução para tudo isso. Esperamos que todos estejam atentos, uma vez que o trabalho de produção e comercialização de produtos artesanais representa uma parte considerável do nosso patrimônio e, portanto, possui um valor inestimável para a comunidade. Pronto, fechei atenciosamente. Minha saudação, no caso de quem produziu, a Associação dos Artesãos de Manaus. Então, tudo isso, ela trouxe uma informação sobre determinada comunidade. Então, ela foi clara, foi sucinta, bem enxugada. Então, tudo isso trouxe informações para os seus leitores. E nessa segunda carta, né, outro exemplo, essa é uma forma bem resumida, tá? Que é uma carta aos moradores do bairro de Limoeiro. Vou ler. Após chuvas, percebemos o entupimento e alagamento de diversos bueiros, o que vem causando alagamento de algumas áreas comunitárias. Pronto, minha introdução. Sabe-se que estes problemas vêm sendo causados devido ao excesso de resíduos jogados na rua por parte da população, e algumas vezes proveniente de casas as quais não têm lixeiras altas e têm seus lixos encontrados na calçada, rasgados ou espalhados por cães sem ter conhecimento. Solicitamos à comunidade empenho em conscientização e em não sujar as ruas do bairro, para que os problemas não continuem. Juntos, formamos uma comunidade mais forte. Então, esse texto em si, ele trouxe uma informação, né? Ele foi muito claro, muito curto e, ao final, ele trouxe, de certa maneira, uma solução, certo? No final, tem atenciosamente no caso de quem produziu. Então, ele trouxe as informações. A carta aberta ela não precisa ser extensa. É tanto que essa daqui, olha, escreveram com poucas linhas, mas de grande informação. Então, a carta ela traz uma importância para a comunidade. Apesar de termos trocado a carta em si por e-mails, por redes sociais, a carta ela traz informações, ela traz benefícios para a sociedade, ela traz todo um contexto em si, e isso faz com que possamos abrir portas de conhecimento, ok? Então, mas como eu trouxe uma guia para a construção de uma carta aberta, tá? Como é que eu posso construir uma carta? Como é que eu posso informar, trazer um texto com coesão e coerência para que todos consigam, né, compreender o que eu estou falando, até porque ela traz uma instrução, uma informação dentro das suas expressões. Então, primeiro, coloca-se a data e o local, né? Apresenta o destinatário,
Síntese do assunto, expõe o problema de interesse coletivo ou tempo, ou no caso, ou tema da carta com objetividade e clareza. Discussão, explicações, no caso do remetente sobre o assunto, inicia-se o argumento com coerência, o emissor deixa claro o seu ponto de vista, verbos são usados em primeira pessoa, no singular, ou se for um conjunto de pessoas, primeira pessoa do plural, né? Eu ou nós. Utiliza a informação que organiza os discursos, de direto e indireto, justificativa de autoridade, fonte da justificativa, criar uma forma de diálogo com os destinatários, dentro da argumentação, usar uma pergunta retórica mais sucinta, né? A reflexão do outro. Elementos de coesão dando sentido aos argumentos, reiterar sobre o assunto em questão, antecipação de argumento oposto ao apresentado, sugestão de resolução do problema para o destinatário, vem a questão do agradecimento, que pode ser no caso opcional, o primeiro veio, né? O segundo já não veio a forma de agradecimento, né? A despedida cordial e, por último, a assinatura, que pode ser assinada por uma pessoa ou por um grupo. Né? Então, tudo isso traz uma informação. Uma carta aberta, ela traz, né, regras dentro da sua estrutura. Então, eu estou enviando para vocês uma atividade, né, que é referente sobre o que é essa carta, tá? Aqui eu tenho dois tipos de carta, uma carta simples e uma carta aberta, que diz o seguinte: serão apresentados exemplares de dois tipos de correspondências para análises e comparação entre ambas, inclusive a carta de Pero Vaz de Caminha. O que traz a carta de Pero Vaz de Caminha? A quem era direcionada, né? Qual o intuito dessa carta? Finalmente serão trabalhadas as características do gênero textual, carta, a carta normal e a carta aberta. Após, faça uma análise em seu caderno e produza uma carta aberta. Eu tenho, no caso, o tema é livre, tá? Eu tenho esses dois sites, vocês irão abrir esses dois sites, irão analisar as estruturas e o que fala cada uma. Principalmente, vocês irão trazer um contexto, qual a estrutura de cada uma, né? Vocês podem escolher nesse site um tipo, vocês podem analisar em si a sua estrutura de um modo geral. De um modo geral, na sua visão, o que é uma carta aberta? O que ela traz? Quais os tipos de informações, os seus contextos? E uma carta simples, o que traz nessa carta de Pero Vaz de Caminha? Como é a sua estrutura? Quem foi direcionado? Né? Assim, vocês fazem uma análise geral. Pode ser curta, mas que traga uma análise geral desses dois tipos de cartas, diferenciando, até porque uma carta normal, né, é apenas para uma única pessoa, e uma carta aberta, ela não apenas tem um único leitor, mas sim vários tipos de leitores. Pode ser para uma comunidade, para um país inteiro, mas que ela traga informações, tá? E no final, vocês irão produzir uma carta aberta. Pode ser curta, não pode ser extensa, né, pelo seu contexto, vocês podem fazer bem resumido, mas tragam a questão do tema, da introdução, desenvolvimento, conclusão, vem a questão da despedida, tragam toda a sua estrutura corretinha. O tema é livre, vocês podem usar qualquer tipo de contexto, qualquer tipo de título que vocês queiram utilizar, tá bem? Fiquem livres, né, para escolherem o que melhor vocês se encaixam, tá bem? Então, bons estudos, fiquem em casa. E até, se Deus quiser, que tudo isso volte ao normal. Tchau, beijo, saudades.